Foi hoje o último dia desta legislatura e a última sessão plenária, e o Chega não queria deixar de marcar duas posições como conclusão e síntese da legislatura que acabou de ser dissolvida e que termina hoje, mas também como fundamento para o que se avizinha e para o cenário político que se avizinha. O primeiro tem que ver com a finalização dos trabalhos, cuja votação ficou para a próxima Comissão Permanente da Comissão Parlamentar de Investigação ao caso das Gêmeas Luso-Brasileiras. O cenário que verificámos ontem, até ao final da noite, foi a de um acordo vergonhoso entre PS e PSD para limpar a face dos responsáveis evidentes e incontornáveis de uma situação também ela, do ponto de vista da responsabilidade, evidente e incontornável. Aquilo que se passou durante a tarde no Parlamento, em que o Partido Socialista trocou a salvação de Lacerda Salles pela do PSD de Marcelo Rebelo de Sousa, foi um ato de embaraço para o Parlamento e de vergonha para todos aqueles que acompanharam o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito de Investigação às Gêmeas e também para o país que queria respostas sobre esta situação. O Chega propôs potestativamente esta Comissão de Inquérito, que é verdade que os outros partidos não queriam. Mas a partir do momento em que ela se iniciou, os seus trabalhos deviam decorrer como decorreram outras no Parlamento, pedidas por outros grupos parlamentares. Com a discussão, com a inquirição e com análise. E, no fim, com conclusões. É impossível levar em conta ou acreditar que o Partido Socialista tenha deixado claro ao longo das inquirições que houve intervenção inapropriada e distinta da Presidência da República no caso das Gêmeas e no caso de todas as outras. Mas chega ao fim e não consegue concluir que houve uma intervenção abusiva. Ou seja, não fica claro porque é que então houve uma intervenção diferente num caso e não houve em muitos outros. O PSD, por sua vez, aceita retirar aquilo que é a evidente responsabilidade de Lacerda Salles, depois de reuniões com Nuno Rebelo de Sousa, na marcação de uma consulta que era ilegal e que foi dita como tal pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, em troca da atenuação da responsabilidade do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, o que nós assistimos aqui nesta Comissão de Inquérito e nos últimos dias de sessão parlamentar foi a um mercadejar, foi a uma troca de favores e de influências entre os dois partidos para salvar a pele da cor de cada um e dos responsáveis de cada um. Isso é lamentável. E por isso, o relatório final, que vai à discussão e que já tem aprovação garantida na Comissão Permanente em abril da Assembleia da República, pode representar até a maioria dos partidos nesta casa, mas não representa a verdade. E não representa a verdade daquilo que aconteceu, que foi ouvido e que foi escutado. Não podia, por isso, deixar de fazer um comentário àquilo que ouvi hoje o Presidente da República dizer sobre esta matéria. O Presidente da República, desde o primeiro momento, disse que prestaria esclarecimentos sobre o caso, depois decidiu fazer uma conferência de imprensa sobre o caso, depois disse que não se lembrava de detalhes sobre o caso, depois disse que não sabia se vinha ao Parlamento ou não, depois disse que viria se houvesse factos que o justificassem e, por fim, não compareceu no Parlamento, não compareceu na Comissão de Inquérito, apesar de ter sido requerido para tal por vários partidos, incluindo pelo Chega. Hoje o Presidente da República diz simplesmente que aceita as conclusões da Assembleia da República e que entende que não surgiu nada novo nesta Comissão de Inquérito. É falso e os portugueses têm que saber que é falso. Nesta Comissão de Inquérito apurou-se que os próprios médicos desconfiaram da forma como estas consultas foram marcadas. Nesta Comissão de Inquérito apurou-se de forma mais ou menos clara e evidente que os processos que levaram a mãe destas gêmeas a vir para Portugal foi única e exclusivamente com o objetivo de alcançar o medicamento mais caro do mundo, pago pelos portugueses. Nesta Comissão de Inquérito apurou-se sem margem para dúvida que a Casa Civil da Presidência da República atuou de forma indevida. Nesta Comissão de Inquérito apurou-se sem margem para dúvidas que o filho do Presidente da República lhe pediu ajuda, o tratou por pai e interferiu no processo de atribuição do medicamento. Nesta Comissão de Inquérito apurou-se sem margem para dúvidas que Lacerda Salles marcou uma consulta que nunca poderia marcar porque estava impedido por lei.
Aqui chegados, honestamente, só há uma forma de continuar com justiça este processo. É que o Ministério Público consiga fazer o que o Parlamento, impedido pelas baias do tráfico de influência política, não conseguiu fazer. E é que o Ministério Público e a Polícia Judiciária consigam, porque não têm as limitações que temos no Parlamento, não estão limitados pelo condicionamento da maioria política, apurar a responsabilidade de quem quer que seja, independentemente do seu estatuto ou independentemente da sua titularidade. Porém, não queria deixar margem para dúvidas que o relatório que vai ser votado nesta Comissão de Inquérito não nos representa. Entendemos até que é um embaraço para Portugal e para o Parlamento e entendemos que devia envergonhar os próprios intervenientes desta Comissão de Inquérito, pois que, na verdade, acordaram entre si à última hora um acordo para fingir que nada daquilo aconteceu e para salvar as peles políticas dos respectivos intervenientes. Eu não queria deixar de dar esta nota no último dia da legislatura, porque sei que os trabalhos suspendem também as comissões parlamentares de inquérito. Em qualquer caso, nós ainda teremos uma votação na Comissão Permanente, votação essa que está, como disse, pré-acordada e pré-validada entre PS e PSD, mas que representa um dos maiores embaraços dos últimos anos em Portugal, que eu espero que a Justiça possa corrigir, independentemente de quem venha a ser responsabilizado, seja ele ex-governante, atual governante ou o Presidente da República. Se o Chega vai fazer alguma notícia ou se é só isto apelo do público? O Chega tornou público o seu relatório intercalar, digamos assim, o seu relatório enquanto autor do parecer final. Esse relatório foi disponibilizado aos partidos e à imprensa, mas será tornado público também e será enviado para a Procuradoria-Geral da República para o acervo documental que já consta do processo das gêmeas, que, como se sabe, está em investigação. E o Ministério Público, melhor que ninguém, terá agora condições de ver se aquilo que foi concluído pelo Chega faz ou não sentido face àquilo que foi, no fim, acordado entre os partidos, como uma forma clara de comércio político na Assembleia da República. Eu perguntava-lhe se não foi o Chega que tomou a iniciativa de partidarizar as conclusões do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, quando resolveu apresentar o relatório preliminar fora da Comissão e com a presença do Presidente do Partido. O Chega foi quem sozinho quis esta Comissão de Inquérito. Os outros partidos não a quiseram. Viram e acompanharam as investigações, mas quando chegou o momento de votar, obrigaram o Chega a votar putestativamente, isto é, a usar um direito putestativo para exigir essa Comissão de Inquérito. Finalmente, por força das regras regimentais e apenas por elas, coube ao Chega fazer o seu relatório final. Ou seja, o Chega fez, neste caso a deputada Cristina Rodrigues, ficou incumbida do relatório que era o relatório final do processo em relação à Comissão de Inquérito. Não era o relatório do Chega, era o relatório final da relatora. Em várias comissões de inquérito, esses processos foram apresentados ao público como o relatório que regimentalmente compete, que é o relatório do relator. Foi isso que o Chega fez. O Presidente do partido não esteve ali por ser o Presidente do partido, mas por ser o coordenador do partido na Comissão de Inquérito às Gêmeas. Fui eu que fiz 90% das inquirições. Foi à margem da Comissão, foi uma conferência marcada. Porque o relatório apresentado pelo relator não é dentro da Comissão, é mesmo feito fora da Comissão. E é apresentado ao público a dizer é na nossa perspectiva as conclusões desta Comissão de Inquérito. Foi assim na TAP, foi assim no BES, foi assim, enfim, em todas. Eu até me recordo da Comissão da TAP, que à meia-noite estava a ser divulgada para os jornalistas. Portanto, à meia-noite não foi dentro da Comissão de Inquérito de certeza absoluta. E lembro-me perfeitamente disso. Mas como tudo o que é o Chega mete mais envolvência, aqui está a explicação, é que regimentalmente é o Chega que incumbia fazer o relatório, o Chega apresentou-o como tal, eu como coordenador da Comissão de Inquérito na parte do Chega, a deputada Cristina Rodrigues como relatora. O grave não é quem o apresentou. Os partidos não ficaram mais ou menos preocupados por terem tido conhecimento do relatório 10 minutos antes ou uma hora antes. Os partidos ficaram incomodados porque responsabilizavam os seus dirigentes neste relatório. E eles queriam chegar a um acordo para irresponsabilizar os seus dirigentes. Tanto que o que aconteceu ontem, entre dizer intervenção especial, mas não ilegal, ou uma intervenção direta, uma marcação direta, mas cuja legalidade tem que ser apurada, é uma verdadeira forma de fazer comércio político de forma vergonhosa. O próprio IGAS, o relatório da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, concluiu sem margem para dúvidas que a marcação da consulta foi ilegal.
Quer dizer, como é que nós não concluímos isso? Mas o Miguel não está a Lacerda Salles, não está a fazer. Claro, mas eu estou agora a falar do caso da Lacerda Salles. Eu estou a falar da Lacerda Salles, que o Parlamento ontem... São duas coisas diferentes. Em relação a Lacerda Salles, nós devíamos ter sido tão claros como o relatório do Chega foi. Houve marcação clara, a menos que se entenda que a secretária do Dr. Lacerda Salles marca consultas desta dimensão. Mas o relatório responsabiliza a Lacerda Salles. Responsabiliza, mas atenuou e muito aquilo que o Chega tinha dito em relação a essa responsabilidade. Porquê? Porque fez um acordo com o PSD na matéria do Presidente da República, que passa a ter uma chamada intervenção. Não, nem é o Presidente da República, é a Casa Civil ganha subitamente uma responsabilidade de intervenção especial, mas não abusiva nem ilegal. Quer dizer, como é que uma Casa Civil que faz um e-mail que nunca fez para nenhum outro caso, nunca, não há um, só fez para aquele, como é que não se conclui que isto é um abuso? Quer dizer, ou estamos a brincar com as pessoas em casa, a dizer assim, nós aqui só estamos a brincar uns com os outros e estamos a tentar encontrar frases para nos proteger uns aos outros, e se atira a responsabilidade para a Casa Civil, ou seja, apesar de ser o filho do Presidente, é a Casa Civil que leva com a responsabilidade. Quer dizer, desculpem lá, isto não é inventado, isto é aquelas coisas que nem... Também aponta responsabilidades ao Nuno Rebelo Sousa. Sim, mas o Nuno Rebelo Sousa não é o Presidente da República. Não foi o Presidente da República. O Presidente da República é que é o titular do cargo político. Foi ele que recebeu um e-mail a dizer assim, pai, preciso da sua ajuda. Foi depois disso que foram marcadas reuniões. Foi depois disso que há uma reunião com Lacerda Salles. É depois disso que elas conhecem o tratamento. É depois disso que elas são chamadas as meninas do Presidente nos corredores do hospital. Meus senhores, isto é comércio político ao mais alto nível e à vista de todos. Eu espero que o Ministério Público faça o que o Parlamento não teve coragem de fazer. O que só nos envergonhará a todos mais uma vez, mas também, para ser francos, o Parlamento já nos envergonhou tantas vezes. Não seria desta também que ia fazer diferença. Mas o elemento da Casa Civil está arguído neste processo. Esse era o trabalho que o Parlamento devia ter feito, era ter deixado clara a responsabilidade de cada um, porque, tanto quanto sei, o Parlamento fez um trabalho de inquirição exaustivo, profundo e sem margem para dúvidas. Acha que o Ministério deveria voltar a incluir Isso é com o Ministério Público. O que eu tenho a certeza é isto. Houve uma marcação abusiva de uma consulta fora do sistema legal, isso é incontornável. Houve um pedido de ajuda ao mais alto magistrado da nação, isso é inegável. Houve intervenção da Casa Civil na marcação da consulta, parece-me inegável. Houve reunião entre Lacerda Salles e um assessor do Presidente para a área da saúde, que aliás esteve aqui, inegável. Houve ou não um condicionamento do Presidente da República aos médicos. O próprio relatório que o Chega apontou deixa claro que uns disseram que sim, outros disseram que não, mas que este foi um contexto evidente de atividade abusiva. E há um elemento que a deputada Cristina Rodrigues deixou claro e que eu acho que vocês próprios deviam fazer esse trabalho de investigação. É o único e-mail feito nestes termos para um hospital. O único. Porquê é que seria o único? Porque é o único em que o Presidente da República quis ter intervenção. É o único. Se virem todos os outros, é um e-mail padrão. Muito obrigado pelo seu pedido de apoio. Segue o pedido para o hospital. Aqui não. Olá. Precisamos da sua ajuda neste caso. Tal. A assessora, Maria João Ruelas, esteve no Parlamento, foi inquirida por mim, e eu perguntei-lhe, ligou para o hospital? Não me lembro. Quer dizer, se isto não é gozar com as pessoas, eu acho que o Ministério Público tem aqui o que falta fazer, que é perceber porque é que isto aconteceu, como é que aconteceu, e sinceramente, desculpem lá a expressão, fazer com que não andemos a gastar dinheiro aos contribuintes para não chegar a conclusão nenhuma e ficar tudo em águas de bacalhau. Agora é com a Justiça, e é a Justiça que deve fazer esse trabalho.